Sejam todos bem-vindos à nossa terceira videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da personalidade e ela está no capítulo 3 da apostila. Então deem uma boa lida e resolvam também todos os exercícios deste capítulo. Bem, a gente pode iniciar essa nossa videoaula vendo um pouco sobre a visão leiga de personalidade. Às vezes a gente vê uma personalidade como Pelé e diz, ele é uma celebridade. Ou então a gente olha para uma pessoa e diz assim, ele tem uma personalidade forte, ele exerce influência sobre os outros. Aquela pessoa ali ela não tem nenhum pingo de personalidade. É uma Maria vai com as outras. Mas o que é realmente o conceito de personalidade para a psicologia? Bem, então vamos voltar um pouco na história. Vamos começar pela etimologia da palavra personalidade. Então, personalidade a gente pode buscar no latim. Então, do latim ela vem da palavra persona, que significa máscara. As máscaras que os atores usavam para representar seus papéis. E persona também de soar através de. Então, personalidade significa o quê? O conceito mais simplificado. Os papéis que se representam ao longo da vida. Mas para a psicologia, o conceito de personalidade ele vai se referir ao modo relativamente consistente e peculiar de pensar, sentir e agir de um indivíduo. São as características consistentes, seriam os traços que se mantêm as mesmas em diferentes situações. Por exemplo, uma pessoa que é sempre otimista, alegre, então aquilo é uma característica, é um traço. É um traço também peculiar, uma característica peculiar. São aquelas características que tornam cada indivíduo um ser único, diferente dos demais. Por exemplo, se você colocar 3 pessoas dentro do elevador e elas ficarem presas, cada um vai agir naquela situação de uma forma diferente, ou seja, de uma forma peculiar e individual. E isso é uma característica da personalidade de cada um. Então, ou seja, a personalidade é o conjunto total de características próprias do indivíduo pelas quais ele se distingue dos outros. E essas características elas tendem a ser as mesmas em diferentes ocasiões e situações. E também permanecem constantes em diferentes momentos. Então, as características que definem o indivíduo como ser único. Isso é um conceito de psicologia, de personalidade. E o modo como estas características se combinam faz com que o indivíduo seja diferente dos outros, ou seja, aquilo que me caracteriza como um ser único e pessoal. Então vamos para a introdução dentro da história da psicologia, dentro da psicologia da questão da personalidade. Porque a gente olha e vê que existem várias explicações sobre a personalidade durante a história. E ela parece ter mobilizado mais diversos indivíduos das diversas áreas do conhecimento humano desde sempre. Desde sempre o homem ele teve a tendência em classificar pessoas, se ela é boa, se ela é ruim. Então ninguém, absolutamente ninguém, deixa de classificar as pessoas que conhece. Você conhece uma pessoa e intimamente você já constrói sobre essa pessoa algum julgamento. Então, todos nós temos uma espécie de arquivo subjetivo das pessoas que julgamos, que elas sejam explosivas, simpáticas, sensíveis, preocupadas, ansiosas, amorosas e assim por diante. Então, se nós formos pegar dentro da história, o estudo sobre a personalidade, ele começou lá na Grécia, antes de Cristo, com Hipócrates, considerado o pai da medicina, que classificava a personalidade em 4 tipos de acordo com a presença de determinadas substâncias no organismo. Aí nós temos já no século XVII o filósofo John Locke, que foi um dos primeiros a teorizar que a mente humana nasce vazia como um papel, a folha em branco, e que a personalidade seria fruto das experiências. Aí depois o francês Jean-Jacques Rousseau criou o conceito do bom selvagem, inspirado nas descobertas dos povos indígenas nas Américas. Para ele, os humanos nasceriam inocentes e pacíficos, mas os males, como a ganância e a violência, seriam produto da civilização. E aí nós temos em 1953, com a grande descoberta da estrutura do DNA, e a divulgação do projeto Genoma já no ano 2000, que abriram as portas para uma compreensão sem precedentes das raízes biológicas da personalidade.
Porque personalidade está muito intimamente ligado com a formação do ser humano. Então, a grande questão é, como se forma a personalidade humana? O que é mais importante na formação e desenvolvimento da personalidade? Então, essas questões, elas acompanham a curiosidade humana desde tempos imemoráveis. Hoje se sabe que os comportamentos dependem da interação entre fatores genéticos e ambientais. Mas o que é a personalidade? Então, a personalidade é a combinação de fatores hereditários, meio social e experiências pessoais. E esse conjunto de características diferencia os indivíduos e se reflete na maneira de cada pessoa enxergar a si mesmo e aos outros, bem como na forma de reagir aos fatos da vida e a encarar as situações que surgem. E aí nós temos, dentro da história da personalidade, dentro da história da psicologia, da ciência psicologia, a partir do momento em que surgem as escolas de psicologia, se vocês estão lembrados, né? Estruturalismo, funcionalismo, psicanálise, Gestalt, a teoria centrada na pessoa, nós temos essas escolas. Mas dentre essas escolas, o primeiro cientista que pensou e que teorizou sobre personalidade foi Sigmund Freud, quando ele pensa na teoria psicanalítica. Nós vamos iniciar com essa teoria da personalidade, né, que ele define a personalidade, Freud, como um conjunto dinâmico, onde existem comportamentos em conflitos e dominados por forças inconscientes. Então, para Freud, o desenvolvimento da personalidade ele está concluído até os 4, 5 anos de uma criança. E ele tem como base a sexualidade. E ele estrutura a personalidade em 2 modelos ou 2 tópicas. A primeira tópica, ele pensou no consciente, pré-consciente e inconsciente. E no segundo modelo, a segunda tópica, no id, ego e superego. Então, a teoria psicanalítica ela é baseada no inconsciente, onde Freud concluiu, através da experiência realizadas com o médico Charcot e principalmente com um outro médico psiquiatra, Breuer, que se apenas considerarmos o consciente, não é possível compreendermos certas patologias ou comportamentos humanos. E aí ele busca esse inconsciente, aquilo que está abaixo, aquilo que a gente não consegue lembrar, né? Para compreendermos os seres humanos, temos de admitir a existência desse inconsciente. E a inconsciência, para a psicanálise, é uma zona do psiquismo constituída por desejos, pulsões, tendências, recordações recalcadas, fundamentalmente de caráter sexual. E ao contrário do que é possível, né, ascender através da introspecção, de você pensar, né, esse conteúdo inconsciente ele não vem através apenas da introspecção, mas ele vem, né, ele é acessível através de uma autoanálise, né, e aí ele vai se tornando consciente aos poucos. Porque sempre há uma censura que impede o acesso a essas pulsões e desejos inconscientes, recalcando-as. E o recalcamento, para Freud, a teoria psicanalítica, é um mecanismo de defesa, né, que devolve ao inconsciente os materiais que procuram tornar-se conscientes. Então, ainda não é o momento, então eu recalco e guardo, né? A segunda tópica, o segundo modelo da estrutura, né, que Freud pensou, ele já esquece um pouco, não é que esquece, ele já coloca num outro momento, ele já cria 3 instâncias, o id, o ego e o superego. O id, que é a zona inconsciente, primitiva, instintiva, a partir da qual se formam o ego e o superego. E ele rege-se pelo princípio do prazer. O ego, que é uma zona fundamentalmente consciente, que se forma a partir do id, rege-se pelo princípio da realidade. É o mediador entre as pulsões inconscientes e as exigências do meio do mundo real. E o superego seria a zona do psiquismo que corresponde à interiorização das normas, dos valores sociais e morais, né? Pressiona o ego para controlar o id. E a teoria psicanalítica ela é baseada em cima da sexualidade, mas não é a sexualidade
pode ser associada à genitalidade. Não, ela corresponde ao prazer que tem origem no corpo e que suprime toda a atenção. O desenvolvimento da personalidade, para a teoria psicanalítica, ela processa-se numa sequência de fases que ele denominou fases psicossexuais. Tá? E essas fases ele coloca 5. Fase oral, fase anal, fase fálica, o estado de latência e o estágio genital. Então, são 5 fases. A fase oral, ela decorre do nascimento até os 12, 18 meses. A fase anal decorre dos 12, 18 meses de uma criança até os 2, 3 anos. O estado fálico decorre dos 3 aos 5, 6 anos. O estágio de latência decorre dos 5, 6 anos até a puberdade. E o estágio genital decorre a partir da puberdade até a idade adulta. Né? Então, são esses 5 estágios. E Freud elaborou um método próprio para explorar esse inconsciente. Para tal, ele recorre a um conjunto de técnicas que permitem trazer ao consciente as causas não conhecidas dos problemas e conflitos dos pacientes. E aí as técnicas que ele utiliza são a análise de transferência, né, os atos falhos, as associações livres e a interpretação dos sonhos. Isso são algumas das técnicas que Freud ele desenvolveu sobre a sua teoria psicanalítica. Né? A análise de transferência é o processo em que o analisador retransfere para o psicanalista os sentimentos de amor, ódio vividos na infância, sobretudo relativizado sobre os pais, né? Sobre essa relação com seus pais. A análise dos atos falhos, que são os erros involuntários que manifestam os desejos recalcados no inconsciente e que rompem na vida cotidiana. Aí nós temos as associações livres e a interpretação dos sonhos. Lembrando que a interpretação dos sonhos, segundo Freud, seria a realização simbólica de um desejo recalcado e que a distinção entre esse conteúdo manifesto do sonho e o conteúdo latente cabe apenas ao analista dar-lhe sentido e não qualquer pessoa. Aí nós temos agora uma segunda teoria, né? A teoria neoanalítica, que aí eu juntei vários autores, em especial Jung. Né? Jung ele vem da teoria psicanalítica, mas ele se desentende com Freud e postula sua própria teoria. Mas aí tem Adler, Roney, Sullivan, Erikson e Fromm, que definem a personalidade como resultante da interação dinâmica entre necessidades inerentes à natureza humana e as forças exercidas pelas normas sociais e pelas instituições. Uma outra teoria da personalidade é a teoria humanista de Carl Rogers, né, e Maslow, que destacam que a personalidade se desenvolve normalmente em ambientes nos quais existam simpatia, visão positiva e relações congruentes. Nós temos também a teoria da aprendizagem de Skinner e Bandura, que não estão aí na apostila de vocês, mas eu vou dar só uma pincelada, que destacam que o ambiente determina a maior parte das respostas do indivíduo e ainda que por meio de características comportamentais é possível controlar o ambiente. E uma terceira, mais uma outra teoria, a teoria cognitiva, de Beck e Michel, né, dão ênfase a 5 variáveis cognitivas: competências, estratégias de codificação, expectativas, valores subjetivos e sistemas de autorregulação. E por aqui a gente termina a nossa terceira videoaula. Lembrando que é necessário que haja a leitura do terceiro capítulo, façam os exercícios propostos na apostila e vejam os filmes que eu postei como sugestão na página da aula 3. Até mais!